O Novo Testamento, ó, eu não sou um especialista, então vamos lá. O Novo Testamento, ele me parece ser muito mais, tirando com algumas exceções como o Apocalipse, mas mais descritivo. Parece que que tem uma história ali sendo contada de uma forma livro por livro, mas linear, que a gente consegue ali... como é que eu vou dizer isso sem... Porque você é pastor, né? Mas vamos lá. De boa. Vamos lá. Mais crível. Sim. Legal? Porque quando a gente vai, por exemplo, para Gênesis, ali a gente está falando de uma história um pouco mais fantástica, tá bom? A gente está falando da criação de tudo, a gente está falando de como a gente começa passa a existir como espécie e tudo mais, criação de Deus, né? Em que medida tu diria que assim, na Bíblia tem alegorias, tem histórias que são mesmo históricas? Por que se são alegorias, por que tu diria, cara? Tipo, você acha que eu queria mesmo entender. Tinha Adão e Eva, e a partir de Adão e Eva tem todos os seres humanos? É assim? É literal do jeito que tá lá? É literal lá? do jeito que tá lá? Então vamos lá. Quando você vê a Bíblia toda, não só o Antigo como o Novo Testamento, tecnicamente falando, você não tem o direito de dizer eu acho isso, eu acho aquilo. Tá. Você precisa fazer um trabalho acadêmico, técnico, sério. E que trabalho é esse? Não é uma afirmação que a Bíblia é literal ou deixa de ser. Você tem uma coisa chamada análise literária. Então, por exemplo, quando você abre o Novo Testamento, você tem os evangelhos. Os evangelhos são uma narrativa, nem é uma biografia. E nessa narrativa, você tem uma coisa que parece para nós, ocidentais, pós-iluminismo, século XX, XXI, muito mais palatável e acompanhável, né? Mas mesmo assim, você lê coisas ali e você diz, então, os discípulos viraram para todos e disseram, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então você acreditar que Jesus andou sobre as águas, que ele multiplicou pães, que ele ressuscitou dos mortos, que ele libertou um demoniado de muitos demônios, isso também não está no horizonte comum de um sujeito ocidental do século XXI. Mas é menos do que criar o mundo. Calma, pois é, vamos chegar lá. Mas assim, aí você tem uma narrativa que diz que literariamente não tem nenhuma razão para dizer que ela não é literal, ou pelo menos não é conforme o fluxo da narrativa. Tá. Grande parte do conteúdo do Novo Testamento é até tecnicamente elogiável, como o livro de Atos de Lucas, que é bem preciso, dá detalhes, lugares, datas, assim, muito direto. Outra grande parte são cartas enviadas para as comunidades. E o Apocalipse, por definição, como você falou, não é literal, nem tem a intenção. Então a besta que surge do mar não é o Godzilla. Não existe isso. O livro ele é um estilo literário nessa condição. Quando você vai para o Antigo Testamento, depende do texto, ele é encaixável num tipo de literatura, ele pode ser mais ou menos poético, depende se a literatura é profética, se ela é poética, se ela é narrativa, onde é que está. Quando você pega Gênesis, que é o grande drama da discussão, particularmente de 1 a 11, né, que é chamada a história primeva, você tem um estilo literário único. Você não tem nada igual no mundo antigo em lugar nenhum. Então Gênesis é um mito no sentido literário do termo, não é tecnicamente mito como os outros mitos que são muito mais fantásticos do que parece em Gênesis. O Gênesis é uma história literal. Se você prestar atenção no próprio texto, por exemplo, quando Adão recebe a palavra de juízo de Deus, a Bíblia diz o texto que com o suor do teu rosto comerás o teu pão. Então ele vai passar o quê? O pão aqui no rosto e vai fazer e vai comer? É claro que não. Então o que você tem em Gênesis? Você tem um texto que, se você falar isso aqui é pura fantasia, você perde muito do texto. Se você falar, estou lendo esse texto como uma história linear comum, você também não faz jus
a realidade desse texto. Esse texto, na verdade, ele tem algumas similaridades com cosmogonias no mundo antigo. E o que a gente pode perceber? E você tem ali um núcleo histórico, eu já explico o que isso significa, porque se você voltar atrás, por qualquer caminho que você quiser, pela história, pela biologia, você tem que chegar no momento em que a raça humana descende de um casal único. Uhum. Você dá o nome para ele que você quiser. Não tem jeito, porque todos nós somos aparentados. Pesquisa genética recente diz, olha, na Europa fizeram exames de DNA e descobriram que todos os europeus hoje vêm de 5 mulheres diferentes. Nossa. Então, você vai voltando atrás, chega um momento, você pode dizer que começou do jeito que você quiser. Temos um início lá. Então, o texto bíblico nos apresenta uma ideia, porque a palavra Adam, em hebraico, é muito curioso, que significa um indivíduo e significa ser humano ao mesmo tempo. E Hava, que é Eva, significa também vida. Então o texto ele trabalha com uma realidade que eu diria que é um conjunto de elementos que envolve um núcleo histórico, quer dizer, você tá falando de uma realidade profunda para aquela comunidade do Antigo Oriente Próximo, falando de uma realidade com um núcleo histórico, um significado teológico profundo. Então, quem for mexer com aqueles textos com excesso de literalismo vai entrar em beco sem saída. Entendi. Porque vê uma coisa interessante? Se você lê Gênesis, você vai ler o texto e ele diz assim que Deus criou no primeiro dia a luz. E o sol surge no quarto dia. Se o sol e a lua surgem no quarto dia, curioso. Como é que pode ser dias de 24 horas se não tem sol nem lua? E quando você lê lá na frente, capítulo 2, verso 4, diz assim, no dia em que o Senhor Deus criou os céus e a terra. Mas ele não criou num só? Como é que ele criou em 7? E como é que tem 24 horas? Aí o pessoal começa a pirar, porque essa lógica simplista não se encaixa no texto. Agora, por que o texto é escrito do jeito que é escrito? Onde é que está o erro do pessoal? Eles imaginam que os caras que fizeram curso de biologia, física e química na universidade foram as pessoas para quem o autor de Gênesis escreve. Mas você sabe por que ele está escrevendo isso? Porque naquele mundo antigo, todo mundo adorava os astros. Então, o sol é uma divindade, a lua é uma divindade. O que o texto faz é esvaziar isso. Entendi. Por exemplo, no versículo 14, diz assim o texto que Deus fez o maior Hagadol lememshel et hayom, ele fez o luminar maior para governar o dia e o menor para a noite, porque ele faz questão de não chamar o sol de sol, porque se chamar o sol de sol vai chamar de Deus Sol. Então o objetivo do texto é dizer, pessoal, vocês estão vendo as coisas? Então não funciona desse jeito. Então qual é o padrão da criação dos dias? É um padrão literário. O dia 1, 2, 3, o dia 1 é luz, o dia 2 separa, né, não separa a luz das trevas, depois na sequência separa as águas de baixo das águas de cima e depois no 3 separa a terra seca. O dia 1 é paralelo do dia 4, luz aqui sol, lua, estrelas. O 2, as águas, aí os animais, os bichos que vivem nas águas, perto das águas de cima, que é as aves, e as águas de baixo, que são os bichos que nadam. E depois, no terceiro dia, surge a separação com a terra seca, e aí os animais e o homem. Então, é um quadro bonito, arquitetado literariamente para mostrar essa conexão. Quando o pessoal está com a cabeça fora do lugar, eles falam, não, ou isso é ciência que eu estudei na faculdade, ou isso é mentira. Meu amigo, você não entende do aspecto literário teológico do texto. Aquilo é um modelo literário que mostra isso. E se você quiser falar, não, mas será que a sequência desses dias faz algum sentido? O que os estudiosos têm dito? Poderia ser que Deus teria criado tudo numa sequência de dias, um atrás do outro. Ou poderia ser que essa narrativa tem a ver não com a criação em si, mas com a revelação de quem recebeu. No primeiro dia, quer dizer, Deus chamou o cara para a sala do cinema. Primeiro dia, viu isso. Segundo dia,
no caso de Moisés ou qualquer outra possibilidade. E a outra opção, que eu acho muito fantástica, é que são 7 dias de declaração divina. E disse Deus, haja, e passou a existir a partir daí. Até porque, num certo sentido, a criação ela é acabada, mas ela é inacabada, porque você surgiu em que dia? Eu, dia 26 de abril de 1985. Um pouco depois. Um pouquinho depois. Eu surgi um pouquinho antes de você. Como é que todo o processo criativo da humanidade terminou ali, não houve mais nada? O que veio depois? Então você tem uma criação que ao mesmo tempo é acabada pela declaração divina, mas ela tem continuação posteriormente. Você percebe? Então quando você abre os horizontes, entende a realidade e compreende a razão de ser desse texto, você não perde a profundidade teológica dele. Por que é tão importante o Gênesis? Primeiro, para mostrar que toda a humanidade é irmã. Todo mundo, ninguém pode querer ser superior e dominar sobre ninguém, porque todo mundo é descendente do mesmo casal. Segundo, mostra pra gente que a dimensão primeira da relação humana é de integração com o Criador e com a criação à sua volta, e que alguma coisa deu errado nessa história. Terceiro, que o ser humano em Gênesis, ele é apresentado como o CEO da criação. Ele tem uma responsabilidade, que é aquilo que controla a economia e a ecologia. Se a gente cuidar direito do mundo, ele não vai ser destruído. E se a gente souber fazer o devido domínio sobre a criação, a gente vai ter uma vida boa para todo mundo. Então, quer dizer, a riqueza, a profundidade teológica é superior demais para o pessoal ficar perdendo tempo dizendo, não, o dia era 23 horas e 50 minutos, não, era 58, não. Essa matematização, essa aritmeticofilia desnecessária, ela ignora a natureza da literatura de um texto tão antigo. Então é outra pegada. E assim, você acabou de dizer, a última coisa que você disse foi um texto tão antigo, né? De fato, é muito curioso como... Bom, e aí você vai poder me ajudar de novo... que você, ao longo dos teus estudos e do que você leu e do que você viu na tua trajetória, tu encontrou alguma contradição do que fala na Bíblia, das coisas que estão descritas na Bíblia, com a realidade, cara? Então, depende do que a gente entende por contradição. Bom, a princípio, quando você lê a Bíblia com a cabeça diferente, com a expectativa errada, eu vou ler uma poesia como se fosse uma bula de remédio. Realmente vai dar ruim. Nosso amigo Platão, que mandou um abraço para todo mundo, ele disse certa vez que há mais verdade numa poesia do que nas matemáticas, porque a poesia fala o coração de todos os homens em todos os tempos, em tudo quanto é lugar. Então a pergunta é se a gente está entendendo qual é a função do texto. Então, claro, nas minhas leituras historicamente, eu estava lendo o Novo Testamento num lugar e falo, caramba, aqui está dizendo que o Jesus entrou em Jericó e tinha 2 cegos. Aí o outro texto fala que tinha um só. Quem é que está cego aqui? Não é possível. Por que lá tem 2, aqui tem 1? E há vários textos em que você tem alguma relação de desarmonia. Tem textos que você lê e fala, isso não é possível. Como assim? Por exemplo, a quantidade de ouro que fala que Salomão levantou e o tamanho do sacrifício que ele fez, o texto de Crônicas fala que ele matou 120 mil ovelhas. A quantidade de ouro é mais do que o mundo todo produz hoje. Então, se você pega uma pessoa, vamos dizer, de perspectiva literalista e que entende que a sua fé depende dessa compreensão, o cara vai travar nas 4 rodas. Ou ele vai dar um jeito de dizer que toda a realidade não faz sentido, mas quando você começa a entender, você vai descobrir uma série de coisas interessantes. Por exemplo, os estudos mostram que o mundo antigo tinha uma maneira de exaltar aquilo que era importante através de altas cifras numéricas. Como a gente diz hoje, cara, eu te falei 1 milhão de vezes que você não pode botar essa garrafa em cima. Cara, eu fiquei te esperando 1 século ontem, você não apareceu. Então o jeito de você falar que um cara era importante, por exemplo, acharam na antiga Mesopotâmia, na Suméria, uma tabela dos reis da Suméria.
Os caras, diz o texto que ele viveu 20 mil anos, gerou um filho e morreu com 30 mil. Ou os caras tinham uma saúde muito boa, ou esses números têm outra função. Quando a gente entende isso, uma possibilidade de explicação é você entender que é uma maneira de exaltar o rei com números elevados de acordo com o padrão literário da época. Ou a palavra hebraica Elef, que veio a significar 1000, originalmente talvez significasse outra coisa, um grupo menor. Por exemplo, o número de israelitas que saem do Egito, de acordo com números, é 603.550. Só o chefe de família. Então se calcula de 2 a 3 milhões de pessoas. Não é possível esse número. Ele não faz sentido nem pelo tamanho do que você encontra na arqueologia. Então quer dizer, ou o texto é falso, ou o texto está usando um artifício literário que a gente não conhece, ou a gente não está entendendo o sentido original desse texto. Se você tem uma hermenêutica de suspeita, você vai sempre chutar o balde e descer o bambu e dizer não. Sim. Se você tem uma hermenêutica que considera o texto respeitável, você fala, não, deve ter uma explicação que eu não entendo. Então, boa parte dessas coisas, elas são razoavelmente trabalháveis. Por que tem 2 cegos? Porque tem um. Aí é muito interessante os evangelhos. Por quê? Porque dependendo do tipo de coisa que você está lendo, você tem provas diferentes. Prova em química é você repetir a experiência. Prova em matemática é você demonstrar... Fazer a prova dos 9. Exatamente, demonstrar de acordo com as equações e mostrar pela lógica que a coisa funciona. Prova histórica não é a mesma coisa. Por exemplo, houve um acidente ali na esquina. Aí o pessoal chegou para verificar o que está acontecendo. Aí encontram 3 testemunhas, chamam os caras. O que foi que você viu? Se os 3 falarem exatamente as mesmas palavras, na mesma ordem de que aconteceu, o que o pessoal vai pensar aqui? Combinaram. É esquema. Claro, os caras combinaram, imagina que ele vai dizer a mesma coisa. Então, curiosamente, a inexatidão do evangelho é a sua força maior. Porque são 4 testemunhos independentes dos 4 evangelhos. E é natural que eles tenham variação. Essas variações não são elementos ligados a algo falso. Significa, por exemplo, é sempre possível você falar, não, existiam 2 cegos. Só que um dos evangelistas focou em um deles porque aquilo lhe chamou a atenção e fazia sentido de acordo com a intenção teológica do autor. Então, é como você montar um quebra-cabeça. Se você achar a peça como liga uma coisa com outra, aí você fala, puxa, agora eu entendi que é um encaixe disso.